Fala aí pessoal, Gennady Tech aí com vocês em mais uma videoaula. Hoje vamos fazer um vídeo rápido aí, que nós estamos meio sumido aí do canal, devido aí a quantidade de afazeres aí, tá apertado da bancada, bastante treinamento online e presencial, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a importância de uma análise bem sucedida, de uma análise completa, de não aí fazer nenhuma substituição de circuito integrado por achismo, né? Aí o pessoal lá faz um teste do breu lá, vê o circuito aquecendo, já vai lá, remove o circuito, sana o curto. Na hora que volta o circuito integrado para o lugar, um novo circuito integrado, ao curto lá de volta, ou a fuga de corrente lá de volta. Então nós não podemos aí nos deixar enganar apenas aí com um teste de um breu, sem fazer aí toda a análise de forma precisa e necessária para que consigamos fazer aí um reparo de alto nível e de boa qualidade, economizando tempo, não é isso aí? Então pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, hoje cedo, eu chegando na loja, um lojista me parou na rua e falou assim: ô Gennady, você podia trocar para mim a PMIC do meu aparelho, do meu Moto G2 aqui, de um cliente aqui, eu já identifiquei que ela está ruim, eu só não faço reparo, queria que você trocasse. Eu falei, beleza, pode me dar aí, já vou levar lá, vou trocar agora para você. Cheguei no meu laboratório, coloquei o aparelho na fonte, coloquei o aparelho no microscópio e tá aí o resultado. Ele já tinha feito o teste do breu e identificou o curto-circuito na PMIC principal, como vocês podem ver aí no vídeo. Nós temos aí a nossa PMIC aí com breu já aquecida, né? Reparem aí que nós temos aí duas fontes assimétricas e um multímetro aí em nosso display. Vou desligar uma das fontes para não confundir vocês. Geralmente ela é chaveada a 1.8 volts, utilizamos para testar LDOs fora ou na placa, para fazer análise de forma mais precisa. Então nós estamos aí, fonte assimétrica, chaveada em 4.2 volts aproximadamente, 4.1 volt, calibrada a 2 ampere de consumo, 2 ampere de corrente. Vamos alimentar essa placa de um Moto G2 para vocês aí verificarem o consumo que me apresenta na fonte e qual componente necessariamente vai aquecer com esse teste que nós iremos realizar. E vamos fazer aí uma análise completa de forma que tem que ser feita para identificar o defeito correto do aparelho e não nos adiantarmos aí levantando uma PMIC apenas porque ela aqueceu de início de análise. E antes de nós terminarmos uma análise completa, vamos logo lá levantando o circuito integrado sem necessidade, aquecendo a placa do cliente sem necessidade, agredindo a placa do cliente sem a devida necessidade. Claro que nós trabalhamos com a microsolda segura, mas não deixa da placa levar aí 400 graus para ser removido um circuito integrado e mais 400 graus para ser aplicada esse circuito integrado em nossa board. Então vamos fazer o teste para vocês aqui de forma facilitada. Aí está nosso conector de bateria. Vou cuidar aqui para que as outras imagens não tampem o microscópio, para vocês acompanharem aí todos os ângulos aí, a nossa análise. Então, vamos pela análise desde o início. Muitos alunos aí têm dificuldade em ligar um aparelho que a bateria é conectada através de um flex. Então o que nós fazemos nesse caso? Colocamos o nosso multímetro em escala de continuidade. Em 90% dos aparelhos, você vai achar um test point de malha positiva, de malha VBAT, próximo ao conector de bateria. Então devemos localizá-lo da seguinte maneira: escala multímetro em escala de continuidade. Vamos aterrar uma ponteira do multímetro aqui, ó, em qualquer terra na placa, pois já sabemos que a placa tem um GND comum por toda a placa, exceto o setor de backlight. Quem já sabe aí, quem não sabe, nós vamos falar isso em outra hora, em outro assunto. Então vamos lá. Não bipou com terra essa pad, também não bipou com terra, também não bipou. Aqui está. Então nós temos esta primeira malha de continuidade com o nosso GND. Então nós podemos colocar o GND de nossa fonte, aqui ó, o GND de nossa fonte, podemos colocar aonde ó? No conector de carga do nosso aparelho, por se tratar de uma parte também GND comum de nossa placa. Se nós já sabemos
que a pad negativa é a pad superior, automaticamente sabemos que a pad positiva é a pad inferior. Sempre o positivo estará do lado contrário da nossa pad negativa. Então, se nós já identificamos a pad negativa, automaticamente já sabemos onde é a positiva. Então, se essa é a minha pad positiva, nós temos aí diversos test points em volta de nosso conector de bateria. Então, nós podemos aí, colocar no conector de bateria na pad positiva e procurar. Não temos continuidade com esse test point, não temos continuidade com esse test point, nem com este, nem com este, nem com este. Aliás, nós temos com esses dois test points, continuidade da malha positiva. Neste capacitor também, desse lado desse capacitor, temos continuidade com a malha positiva. Então nós podemos alimentar a nossa placa por esse capacitor, por este test point, por esse test point, ou pelo pino positivo da minha bateria. Para facilitar a nossa análise, eu sempre alimento a minha placa através do test point. Como vocês já podem ver, já tem uma marquinha de solda aqui, Coloquei um pouco aqui de estanho e já faço um fio aqui, com o próprio estanho, para facilitar aí a análise e a alimentação da minha placa. Então já sabemos que a minha malha negativa está no conector de carga e minha malha positiva está aí no meu conector positivo da minha bateria. Observem a minha fonte assimétrica, valor zerado com a placa não alimentada. Alimento a minha placa, consumo de 300 mA aproximadamente. Esse consumo de 300 mA faz com que a minha PMIC superaqueça. Aí está o resultado do breu, foi passado na nossa placa aí pelo lojista. Então esse consumo faz com que a minha PMIC aqueça. Então talvez alguns técnicos menos experientes vão falar logo: levanta a PMIC, troque a PMIC e sane seu problema e resolve o seu problema. Mas na prática não é bem assim. Na prática, iríamos levantar essa PMIC, iria sanar o consumo da malha VBAT, o consumo da malha primária, iria zerar. Porém, ao colocar a PMIC nova no local novamente, o consumo voltaria. Então, dois recados para vocês. Primeiro, certifique onde está o curto antes de levantar o circuito integrado. Segundo, nós alimentamos uma malha primária denominada VBAT. Nós temos também uma malha primária denominada VBattery, VPH Power, várias outras denomes que são denominadas essas malhas primárias. Na verdade, a malha VBattery é uma malha que sai do meu conector da bateria e que alimenta a minha PMIC ou a minha IF PMIC. E a malha VPH Power é uma malha que sai da minha PMIC, ou a malha VPH PWR é uma malha de saída da minha PMIC, mas nem por isso ela deixa de ser uma malha primária. Pois, lembrem-se disso, anotem: malha primária são malhas que são alimentadas pela bateria antes de pressionarmos a chave power, independente se ela está na entrada da PMIC ou na saída da PMIC ou da IF PMIC. No caso do Moto G2, que é o aparelho em questão, é a PMIC principal. Então, se é uma tensão que está presente antes de pressionarmos a chave power, é denominada tensão primária. Alguns chamam de tensão secundária porque é uma tensão de saída e já muda o nome da malha. Depende do ponto de vista, não está errado, mas o correto é que a tensão que sai da minha PMIC antes de eu pressionar a minha chave power, ainda assim é uma malha primária. E mais que isso, é uma malha principal, é a malha que alimenta todo o restante do meu circuito, alimenta minhas câmeras, alimenta meu setor de RF, alimenta minha codec de áudio, que geralmente alguns modelos fazem parte da PMIC, mas por outro módulo. Como vocês sabem, nossa PMIC principal tem diversos módulos diferentes dentro dessa PMIC. Diversos encapsulamentos, né? Cada um alimenta um setor. E cada setor dessa PMIC precisa de uma alimentação que geralmente é gerada pela própria PMIC. Então, muitas vezes nós vemos lá um circuito integrado denominado U1001A.
U1001B, U1001C. Isso significa que nós temos 3, 4 1001 diferentes? Não. Isso significa que nós temos um circuito integrado com vários módulos, com várias salas dentro desse circuito integrado. Esse circuito ele é repartido em várias partições dentro da PMIC, que cada um alimenta um circuito, cada um faz um serviço diferente, cada um trabalha de uma forma diferente, independente de se for o mesmo circuito integrado ou não. Voltando para a análise, quando eu pego um consumo de 100, 200, 5 mA, 400, 1 A no meu consumo, alimentando pelo meu conector de bateria, ou seja, pela minha malha VBAT, vamos identificar através do esquema elétrico o nosso conector de bateria. Aí está meu conector de bateria do meu Moto G2 com 1002. Vou copiar o com 1002, vou abrir o meu esquema elétrico e vou colar o com 1002. Vamos procurar e assim localizamos com 1002. Vamos aumentar um pouco a tela do esquema elétrico. E aqui nós temos aí com 1002 e aqui me fala que no com 1002 nós temos 1, 2, 3, 4 polaridades que conferem aí, ó, com o nosso conector de bateria. São 4 polaridades e uma delas me fala, eu sou GND. Nós identificamos através de escala de continuidade que o nosso GND era o pino aqui, ó, superior, por ele bipou com o terra, ele deu continuidade com o nosso terra. Nos dois pinos do meio, nós temos bate-term, temperatura de bateria, sensor de temperatura de bateria, e bate-ID, identificador de bateria. E nessas duas malhas, nós temos aqui, ó, test point TP1005 e TP1006, que muito provavelmente é um desses dois test points, ou esses dois da frente, pois nós sabemos que esse test point é da malha positiva, e a malha positiva é a minha malha de pino 4. A malha de pino 4 nós temos o test point 1007 e o test point 1008, que é exatamente onde foi soldado o nosso fio de jumper para alimentar a nossa malha VBAT. Então, se seguirmos a malha VBAT, copiamos aqui, ó, o nome VBAT. Copiar aqui o nome VBAT. Vamos colar o VBAT e vamos seguir a malha. E aqui nós vimos que a malha VBAT me sai do meu conector de carga, passa pelos test points, passa por dois capacitores, por um resistor, que na verdade aqui geralmente não é um resistor, geralmente essa placa está com esse componente errado na placa, geralmente é um fusistor que possui na placa de um Moto G2, um fusível. E aqui nós temos aqui a continuação da malha VBAT, que ela entra diretamente para o meu U1002. Se nós copiarmos aqui, ó, o meu U1002 e chegarmos lá no meu layout e colarmos aqui U1002, vamos pesquisar. U1001, desculpa, vamos voltar lá, deixa eu conferir. U1001/2, desculpa, tá? Aí, ó, U1001-2, então nós estamos procurando o U1001. E aqui está o U1001 representante do meu layout, no desenho da minha placa. Pela localidade, nós já verificamos aí que se referencia a nossa PMIC principal, que se encontra aí no microscópio, que é o que está aquecendo quando nós alimentamos a nossa malha VBAT, com um consumo de 300 mA aproximadamente. Só que, como eu havia dito, continuando a nossa análise, em qualquer tipo de consumo de 5 mA, 10 mA, 200 mA, 300 mA, 1 mA ou curto total, eu começo uma análise sempre pelo básico. Não é porque a minha PMIC se aqueceu que eu vou levantar um circuito integrado, fazer a sua substituição, por achar que é a PMIC, só porque ela me deu aí um aquecimento térmico.
que nós identificamos através do breu da pedra de Rossing. Então, qual a minha análise inicial quando eu pego um consumo igual a esse? Vamos diminuir aqui então o nosso esquema elétrico para dar mais visibilidade ao nosso microscópio. Vamos deixar a fonte aqui grande para vocês analisarem junto comigo. E observem, multímetro em escala de continuidade. Vamos fazer uma varredura por toda a extensão da nossa board para certificar que nós não temos nenhum tipo de curto-circuito em nenhum tipo de componente, para certificar que realmente o curto é na minha PMIC e não em alguma outra malha. Então vamos começar a análise procurando componentes em curto. Vamos iniciar aqui pelo topo da nossa placa. Aqui nós já temos um componente bipando dos dois lados. Não podemos nos confundir. Componente que bipa para os dois lados, das três, é uma das opções. Podem ser componentes que trabalham em malha e setor de RF, radiofrequência. Podem ser componentes que trabalham com malhas de baixa resistência. O que são malhas de baixa resistência? Malhas que possuem, que transferem por suas malhas alta corrente e baixa voltagem. Essas malhas de baixa resistência são malhas que todos os componentes referentes a essas malhas vão bipar dos dois lados. Como nós vamos saber para saber se essa malha é de baixa resistência ou não? Primeiro, elimine a hipótese dela estar presente em uma malha de setor de RF. Segundo, elimine a hipótese dela estar em uma malha de alimentação que trabalha com menos de 1 volt real. Porque muitas vezes nós vemos no esquema elétrico a malha trabalha com 0,800 milivolts, porém na prática, quando nós medimos o valor dessa malha, a malha trabalha com 1 volt, 1.2 volts, 1.1 volt. Então ela já não é mais uma malha de baixa resistência. Malhas que são de baixa resistência trabalham geralmente menos de 1 volt ou menos de 800 milivolts. Então isso são considerados malhas de baixa resistência. Então nós temos componentes que bipam dos dois lados em setores de RF, componentes que bipam dos dois lados em malhas de baixa resistência que trabalham com menos de 1 volt, ou componentes em curto em malhas positivas que estão em paralelo e se aterraram ao GND, fazendo com que toda essa malha se esteja em modo aterramento, estejam em curto por toda essa malha. Então a dificuldade do técnico hoje é identificar o componente correto que entrou em curto quando a malha está aterrada. Porque muitas vezes uma VPH-PWR aterrada, ela possui lá 30, 40 capacitores em alguns modelos, como se fosse aí a VCC Main ou VDD Main dos iPhones, quem já tem algum tipo de conhecimento em reparos de placa Apple. Então nós temos lá no iPhone V-Battery, que é como se fosse a V-Bat de nossos aparelhos. E nós temos lá a PPVCC Main, que é como se fosse a VPH-PWR aqui dos nossos Androids. Que no iPhone também é uma malha primária, por se tratar de uma malha que está sendo alimentada sem a necessidade de pressionarmos a chave Power. E a quarta hipótese de um componente bipando dos dois lados acontece muito próximo da PMIC, por ser uma malha do microfone, uma malha negativa que trabalha através do microfone. Então essa malha também costuma bipar dos dois lados, porém não se trata de uma malha em curto, e sim de uma malha negativa, que faz parte do circuito do nosso microfone primário. Deu para compreender essa parte então, pessoal? Continuando a nossa análise, já verificamos que nós temos um capacitor em curto. Logo aqui na parte de cima, um capacitor ou um resistor, não dá para saber certo sem ter olhado aí no esquema elétrico. Vamos averiguar isso. Então vamos. Um componente bipando dos dois lados.
Vamos marcar aqui com o nosso pincel para nós verificarmos todos que estão bipando dos dois lados. Vamos verificar procurar mais. E depois que nós verificarmos todos os componentes que estão aterrados em nossa placa, qual será o segundo passo? Nós temos que verificar se todos os componentes que estão aterrados, que estão bipando com o nosso GND comum da placa, se eles fazem parte da mesma malha ou se são malhas diferentes uma da outra. Pois dificilmente um aparelho se aterra em mais de uma malha. Dificilmente 2, 3 componentes de malhas diferentes vão estar aterrados. Quando isso acontece, aí sim nós vamos suspeitar da nossa PMIC principal, pois ela está se aquecendo de acordo com a nossa análise através do breu. Então, se nós tivéssemos 2, 3, 4 malhas aterradas, nós verificaríamos o que essas malhas têm em comum. Se todas essas malhas aterradas partissem de nossa PMIC principal, nós íamos chegar à conclusão que realmente o defeito é na nossa PMIC principal. Íamos então levantar a nossa PMIC e verificar se todas essas 4 malhas foram sanadas o curto-circuito. Se isso acontece, significa exatamente que o curto-circuito estava na minha PMIC principal. Caso alguma malha continue aterrada, significa que nós tínhamos um defeito na PMIC principal e alguma outra malha que sairia da PMIC principal. Então é essa a comparação que nós devemos fazer caso nós achemos 3, 4, 5 componentes bipando que estejam em malhas diferentes. Caso nós achamos 10 componentes bipando na nossa placa, porém os 10 componentes fazerem parte da mesma malha, nós não vamos verificar e levantar PMIC, não. Nós vamos injetar tensão nessa malha, que está com todos os componentes aterrados, para verificar o real causador desse curto. Pois a PMIC pode se aquecer em efeito cascata, efeito Joule, pois ela ser o elo mais fraco do circuito. Então vamos continuar a nossa análise para chegarmos em uma conclusão plausível e em uma análise concreta e precisa dessa placa desse Moto G2. Já achamos um componente bipando e já marcamos ele com o nosso pincel. Vamos fazer a varredura pelo restante da placa e verificarmos quantos mais componentes nós temos bipando nessa placa. Aqui nós já localizamos mais um componente bipando, mais um componente em curto, ou possivelmente em uma malha de baixa resistência, ou possivelmente em setor de RF, não sei ainda, só estamos marcando os componentes que estamos bipando dos dois lados. Depois que marcarmos todos, vamos averiguar através do esquema elétrico de qual malha eles fazem parte, se eles estão em malhas de baixa resistência, se eles estão em malhas negativas, se eles estão em malhas de radiofrequência, ou se realmente essa malha está aterrada. Se realmente não for em uma malha de radiofrequência, não for uma malha de baixa resistência, e realmente for uma malha que esteja em curto, vamos verificar se os outros componentes estão nessa mesma malha. Isso fazendo uma explicação bem clara e completa para vocês entenderem todo o passo a passo do procedimento que devemos realizar quando aparece um aparelho com consumo primário, antes de pressionarmos o power. Quando aparecer no laboratório de vocês, vocês já vão ter um norte de onde começar a sua análise, de como chegar a uma solução. 2 componentes bipando já em nossa placa. 3 componentes bipando em nossa placa dos dois lados. Vamos marcar mais um. Quatro componentes bipando dos dois lados. Vamos passar para baixo. Memória, processador.
Alguns alunos me perguntam por que alguns componentes não bipam nem de um lado e nem do outro. Isso significa, pessoal, que esse componente está em série e que a malha que esse componente está não está aterrada. Componente em série não tem nenhuma das polaridades, nenhuma dos seus leads de solda em contato com GND, em contato com terra. Então, por isso ele não dá continuidade em nenhum dos dois lados com o nosso GND, pois se tratar de um componente que está em série. Quando nos deparamos que um componente bipa de um lado e do outro lado não bipa, isso significa que esse componente está em paralelo. E quando o componente bipa dos dois lados, é a explicação que eu acabei de fazer para vocês. Tem 4 possibilidades: componente em curto, malhas de baixa resistência, malhas de setor de RF ou circuito integrado aterrando a sua malha. Aqui está. Mais um componente aí bipando dos dois lados. 2 componentes. Três componentes, vamos marcá-los: bobina, capacitor, capacitor. Já são total de 5 componentes bipando por toda a placa. Aqui está mais um componente. Vamos marcá-lo. Já fizemos a varredura por todo esse lado da placa. Vamos virar a placa para o outro lado. Mais um componente bipando. Vamos marcar. Mais um componente bipando. Então nós temos capacitores aparentemente em curto por toda a placa. Aqui, pessoal, já é uma parte aí do setor de RF. Então, se provavelmente, se eu medir aqui, ó, esses componentes que estão debaixo desses PAs, nós vamos ter componente bipando dos dois lados, mas esse sim, por experiência, eu já sei que eles trabalham em malhas de setor de radiofrequência, então eles vão bipar dos dois lados, independente se está em curto ou não, pois são malhas de setores de RF. Observem, não vou me marcar esse capacitor, pois eu sei que ele está no setor de RF, então ele vai sim bipar os dois lados, como vários outros capacitores, ó, desse setor vão bipar dos dois lados. Então não vou marcar esses capacitores do setor de RF. Então, ó, já marquei aí diversos componentes bipando dos dois lados em nossa placa. Agora verificaremos o seguinte: será que esses componentes, este aqui marcado de preto, 1, 2, 3, ó, 4, 5, 6 componentes marcados bipando dos dois lados, verificaremos agora o seguinte: o que esses componentes têm em comum? Será que eles estão em malhas diferentes? Será que eles estão na mesma malha? Se estiverem em malhas diferentes, verificaremos o que as malhas têm em comum, de onde elas partem e para onde elas vão. Pois aí nós saberemos por onde vamos começar a análise dessas malhas. Se todos esses componentes pertencerem
a mesma malha, isso significa que nós temos apenas uma malha aterrada. Dificilmente será a minha PMIC em curto se nós tivermos apenas uma malha aterrada. Pode acontecer? Pode, mas nós só vamos chegar a essa conclusão depois de uma análise precisa. Então, primeiramente, vamos abrir aqui o nosso esquema elétrico. Vamos aumentar aqui. E vamos verificar, primeiro componente, esta bobina logo abaixo da minha PMIC. Então, ó, PMIC está por aqui. Vamos dar um zoom. Aí está. PMIC, o 1001. C1009 está em curto, marcado de preto. Aí, como vocês podem ver na imagem do microscópio. E a bobina L1001 também está marcada em preto. Vamos verificar em qual malha esses dois componentes se encontram. Copiei L1001. Abrir o meu esquema elétrico. Vamos colar, Ctrl V, L1001, e aqui está L1001. E em qual malha ela se encontra? L1001, malha VPH PWR, ou seja, é uma malha primária, porém na saída de nossa PMIC principal. Vamos recapitular. Conector de bateria, sai do conector de bateria através da malha VBAT, malha VBAT segue e alimenta minha PMIC principal, PMIC principal alimenta minha VPH PWR, que ainda é uma malha primária, por se tratar de uma malha que está alimentada antes da necessidade de pressionarmos a chave Power. E essa VPH Power, se nós copiarmos esse nome e seguirmos essa malha, vocês vão ver que essa malha é a malha, além de ser uma malha primária, é a malha principal, pois ela alimenta 90% de nossa board, 90% do nosso circuito. Então ele alimenta o meu U1001. Quem é o meu U1001? PMIC Audio Ref, provavelmente é a minha codec de áudio. Temos que conferir essa informação, mas só mostrando para vocês aí que a VPH Power alimenta diversos setores da nossa malha. Então, se eu continuar seguindo a VPH PWR, aqui está, alimenta ainda o 1001, que ainda faz parte, ainda é a minha PMIC, porém, como eu disse para vocês, em outro núcleo que faz parte da minha PMIC, e como eu disse, a PMIC ela é alimentada individualmente em cada núcleo que pertence dentro dela. Então, se eu seguir VPH PWR, alimenta aqui o meu U1301. Seguindo mais uma vez, o 1001 na repartição de número 5, ó, o 1001/5 ainda é minha PMIC, mas esse é a parte dos LDOs da minha PMIC, dos meus reguladores de tensões, onde libera as minhas tensões secundária, terciária, quaternária, etc. Pois esse núcleo que possui dentro da minha PMIC, o 1001-5, liberam todas essas tensões VREGs, significa tensões reguladas, que alimentam o meu Wi-Fi, meu Bluetooth, independente aí do circuito, alimenta vários circuitos diferentes, através das malhas de tensões reguladas provenientes da nossa PMIC. Então vamos ver qual mais circuito integrado a minha VPH PWR alimenta. Aqui está o 1501, agora sim é a minha codec de áudio. O 1501 também a minha VPH Power alimenta também a minha codec e alimenta aí diversos outros setores, tanto do câmera quanto do slot de chip, do speaker. Então a VPH Power ela faz parte de alimentação de 90% aí de nossa placa, para não falar que é 100%, né? Então voltamos à nossa análise.
Já sabemos então que dois dos componentes que estão aterrados aqui, que nós marcamos de preto aqui no nosso microscópio, já fazem parte da VPH-PWR. Nós temos um outro componente marcado de preto, que em nosso layout é este componente aqui, ó. C1206. Copiamos C1206. Abrimos o esquema elétrico. Colamos C1206 para ver o que? Se ele também está na malha VPH-PWR. Então aí está. Cadê? C1206. Aqui está C1206 no esquema elétrico. E para surpresa, malha VPH-PWR. Então nós já temos 3 componentes aterrados que fazem parte da malha VPH-PWR. E como eu acabei de mostrar para vocês, é uma malha primária, porém malha de saída da nossa PMIC principal. Vamos verificar o outro componente que temos em curto. Agora ele está lá do outro lado. Aqui está no meu microscópio, componente marcado ao lado do circuito integrado, aqui em cima. Vamos copiar o seu nome, vamos dar o zoom aqui, U1916, que é logo esse componente que está mostrando no microscópio abaixo, que também está bipando os dois lados. Vamos abrir o esquema e vamos verificar em qual malha ele se pertence. Aí está, malha VPH-PWR, o quarto componente bipando na mesma malha, malha de saída da minha PMIC principal. Tá? Lembrando que ao injetar a tensão na minha malha V-Battery, quem me aquece é a minha PMIC. Mas já identificamos que a minha malha de saída da minha PMIC, que é a VPH-PWR, está com 4 componentes aterrados. Por isso eu já deduzo que o outro componente que estão aterrados aqui embaixo também fazem parte da mesma malha, pois até agora nós já medimos 5 componentes e todos eles fazem parte da VPH-PWR, todos eles estão aterrados. Agora nós temos aqui o C1801, que é o outro componente que está marcado aí, estava bipando dos dois lados. Vamos olhar no esquema, Ctrl V, achamos ele por aqui. E ó, VPH-PWR, o quinto componente bipando na malha de saída da minha PMIC. Agora é o seguinte, vamos diminuir aqui o esquema elétrico. Já vimos que 5 dos componentes que estão bipando fazem parte da mesma malha. O risco do defeito estar na minha PMIC é mínimo, pois a PMIC possui LDOs dentro delas, OVPs dentro da PMIC, que impedem do curto-circuito que está na malha da minha saída da minha FPMIC se aterre a minha malha de entrada, que é a minha malha VBAT, é a malha que vem do meu conector de bateria. Isso se explica porque o meu conector de bateria não está aterrado com o GND, apenas um lado dele está aterrado com o GND, porém, ele me apresenta uma fuga de corrente elétrica de 300 mA e não me apresenta um curto total, pois o curto total está na saída da minha IF-PMIC, da minha PMIC principal, e não na entrada na minha malha VBAT. Então, se levarmos essa linha de raciocínio, certificaremos o quê? Que se eu alimentar a minha malha pelo meu conector de bateria, vou alimentar mais uma vez para você ter um bom entendimento. Se eu alimentar a minha placa pelo meu conector de bateria, vamos colocar aqui, ó, positivo da fonte, negativo da fonte aterrado no meu negativo da placa, positivo da fonte eu vou injetar lá no meu pad positivo do meu conector ou no meu test point. Reparem que nós temos um consumo de 300 mA antes de pressionarmos a chave power, 288 mA para ser mais preciso, antes de pressionar a chave power. Porém, a malha que está nos aterrada é a malha de saída da nossa PMIC principal.
Se é uma malha de saída da minha PMIC principal e eu já verifiquei que ela está aterrada, pois tem 5 componentes aterrados nessa malha, o que vai acontecer se eu injetar tensão diretamente nessa malha? Em vez de 300 mA, irá me consumir total na minha fonte. Então, se a minha fonte está calibrada a 2 A total, a minha malha em curto terá de me consumir 2 A total. Aí sim eu vou identificar exatamente aonde possui meu curto-circuito. Então vamos ver. Já verificamos que a bobina pintada aqui, ela faz parte da VPH-PWR e todos os outros componentes testados também. Quando nós alimentamos a tensão através do conector de bateria, me aquece a minha PMIC principal. Quando nós injetamos tensão na malha realmente que está em curto, vamos ver quem realmente vai aquecer. Injetei a tensão na malha e me deparei com um curto total de 2 A. Aí está, 2 A e minha PMIC nada de se aquecer. Nada de se aquecer a PMIC. Ou seja, não é a minha PMIC defeituosa, porque a minha PMIC estava aquecendo por efeito Joule, efeito cascata, pois a corrente ela procura o terra, os prótons procuram os elétrons através do GND. Então o que acontece quando eu tenho um curto depois da minha PMIC? Toda a minha corrente vai passar pela minha PMIC de uma vez para chegar até a minha VPH-PWR, que é onde eu tenho um aterramento, é onde eu tenho um curto-circuito. E então isso significa um curto-circuito. Os elétrons e os prótons, eles se encontram no lugar mais próximo, por isso chama curto-circuito. Eles não dão a volta pelo circuito completo para bom funcionamento da placa. Eles correm para o local mais próximo, que é onde há o curto-circuito. Então por isso a minha PMIC me aquece, por se passar ali toda a corrente por minha PMIC para chegar até meu curto. Então faz com que ela se aqueça. Tem muita gente passando pelo mesmo lugar, o lugar é estreito, ela se aquece, se expande temperatura através do efeito Joule, conhecido como efeito cascata. Então vocês viram que eu injetando tensão na malha realmente que está em curto, já não me tem mais um consumo de 300 mA, porque já não me passa mais pela minha PMIC, eu já estou injetando a tensão na saída da minha PMIC, na minha malha responsável pelo curto-circuito na minha placa. Então nesse caso, se eu levanto a minha PMIC, o meu consumo de 300 mA lá no meu conector de bateria seria sanado. Porém, na hora que eu voltasse com a PMIC nova para o lugar, meu consumo voltaria novamente, pois eu não teria de fato removido o curto, e sim aberto a malha, teria cortado a comunicação entre a minha VBAT ou a minha VBattery com a minha VPH-PWR, que é a malha que realmente está em curto. Eu teria tirado o componente que está em série entre as duas, ou seja, eu removi o meu integrado. A minha PMIC que junta a minha VBAT com a minha VPH-PWR. Então se eu levantei a minha PMIC, eu separei, eu desmembrei as duas malhas, como se fosse o Tigris e o FET lá no meu iPhone. No iPhone nós não temos que fazer isso quando ele está em curto-circuito. Nós temos que tirar lá o Tigris e o FET. Para quê? Para isolar a malha PP-BAT-VCC da malha VCC-Main. Aí sim nós injetamos tensão pelo conector de bateria e verificamos se o curto está na malha VBAT. Injetamos conector na malha VCC-Main para verificar se o curto está na malha VCC-Main. Mas isso teremos que remover o FET e o Tigris para quê? Isolar os componentes que estão em série nas malhas, fazer um buraco entre as malhas, separar, desmembrar as duas malhas para que eu identifique em qual das duas malhas está meu curto. Só que de acordo com a análise que nós fizemos hoje aqui nesse Moto G2, nós vimos que no caso do Android não foi necessário eu levantar minha PMIC para desmembrar as duas malhas. Apenas com uma varredura simples procurando o curto na placa, eu já consegui identificar que a minha malha em curto era a minha VPH-PWR e não a minha PMIC. Então o que nós vamos fazer agora? Passar o breu em cima de todos os setores
que possuem capacitores da malha VPH-PWR e verificar em qual deles vai se aquecer. Poderíamos também utilizar câmera térmica, Kianli. Poderíamos também utilizar multímetro e fonte, um em paralelo com o outro, utilizando a técnica de Kelvin 4 pontas. Poderíamos utilizar o SIC, capacitor inline checker, para verificar esse curto-circuito. Mas claro, nós estamos na bancada, num dia de trabalho, não podemos perder tempo. Faremos todos esse teste em modo de estudo, mas nesse caso com um consumo de 2 A, não tem necessidade de eu utilizar essas técnicas. Consigo verificar facilmente através de temperatura e através do breu, mas sem deixar que ele me engane, como aconteceu com o técnico anterior, que condenou a PMIC por estar em curto, sem fazer uma análise completa da board. Então seguimos a nossa análise. Já vimos que nesse setor onde injetamos a tensão, já possuíamos breu, não me aqueceu a minha PMIC, não me aqueceu nenhum dos outros 3 componentes que possuem nesse setor. Então, nós temos ainda componente que está bipando aqui, ó, no setor de câmera, de microfone secundário e de fone de ouvido. Nós temos componente bipando no setor lá de sensor de presença, que nós marcamos aí, ó, de câmera frontal. E nós temos componente bipando lá embaixo, perto do nosso conector de carga, tá marcado de preto aí também. Então nós vamos passar o breu aí, ó, nesse setor que tem componente bipando. Vamos passar o breu aqui, ó, neste setor que tem componente bipando. Vamos passar o breu aqui nesse outro setor que também possui componente bipando. E vamos identificar em qual desses setores vai me aquecer. Se formos utilizar a técnica 4 pontas, verificaríamos a queda de tensão aí em um setor, depois no outro setor, depois no outro setor. Verificaríamos o setor que me ia apresentar menor valor na minha fonte, no meu multímetro, e por ali começaríamos a nossa análise. Mas nesse caso vamos utilizar o breu. Como nesse setor nós temos 2 componentes aí, ó, pintados de preto, 2 componentes aí que estavam bipando com terra, nós vamos começar por esse setor. Para eu injetar a tensão na minha malha VPH-PWR, eu vou utilizar de modo desta bobina, pois essa bobina lá no esquema elétrico, ela está em série. Então isso me garante que ela não possui comunicação com terra, mas sim que ela está aterrada dos 2 lados, pois algum componente da malha que ela se encontra está aterrado. Eu poderia fazer de 2 formas para me identificar se o problema é na minha PMIC principal ou se é na minha bobina. Reparem no esquema elétrico. Se eu pegasse essa bobina, olha lá no meu layout, aqui está a bobina L1001, copiar, se eu quisesse ter certeza que o defeito é na minha PMIC e não na minha malha VPH-PWR, se eu suspeitar que a minha PMIC está aterrando a minha malha VPH-PWR, o que eu poderia fazer aqui? Remover a bobina que está em série para eu isolar a minha PMIC da minha VPH-PWR. No caso do Moto G2 não seria possível realizar esse teste, pois eu teria um nó que está unindo aqui a minha PMIC na minha VPH-PWR da mesma forma. Então esse teste nessa placa não funcionaria, esquece. Então o que eu vou fazer? Como eu verifiquei que a minha bobina ela está em série, eu vou soldar aqui um field jumper em qualquer um dos 2 lados da minha bobina. Como ela está em série, não preciso de escolher o lado. Vou soldar aqui um field jumper, ou um fio de estanho mesmo, que através desse fio de estanho eu vou injetar a tensão. Então, ó, aí está. Agora, em vez de eu injetar a tensão
lá no meu conector de bateria, aqui ó, que está antes da minha PMIC, e o consumo aqui é 300 mA, eu irei injetar tensão na minha saída da minha PMIC, onde realmente de fato é o curto, e onde realmente aí me consome 2 A de corrente. Então eu vou lá no setor onde eu tenho 2 componentes bipando, vou pegar a minha pedra de breu e vou passar aqui nesse setor. Aí está, breu em cima dos componentes que estavam bipando. Agora eu vou injetar a tensão na malha através da minha bobina, na minha malha VPH-PWR. Reparem o consumo da fonte, de 0 vai para 2.000 mA, 2 A. E nesse setor, ó, ninguém me aqueceu. Descarto esse setor. Tenho mais componente bipando aonde? Por aqui, próximo ao meu conector de fone de ouvido, e por questão um componente aí bem avariado visivelmente. Vou mostrar para vocês de novo que a caneta não pegou muito bem aí, ó. Que está componente bipando, e nós já conferimos lá através do layout do esquema que esse componente também faz parte da malha VPH-PWR. Então vamos passar o breu nele também e vamos injetar a tensão novamente para ver se por aqui nós teríamos algum tipo de consumo. Aí está. Passei o breu nesse conector. Vamos pegar a minha fonte e injetar a tensão no mesmo local, lá na bobina, que já trabalha na malha VPH-PWR. A bobina está do outro lado, por isso eu soldei o fio. Que agora eu vou passar o fio aqui para fora da placa e eu consigo alimentar para ver do outro lado. Ó. Aqui ó, o fio está desse lado, a bobina VPH Power está desse lado. Vou passar lá para o outro lado. Vou passar uma Capton aqui, ó, para certificar que ela não vai me encostar aqui no GND na hora que eu virar a placa, tá? Então, ó, me viro a placa de lado e vou injetar tensão lá no fio saindo da bobina, ó. Ó, e quando eu injetei a tensão, vou dar o zoom aqui para vocês verem. Capacitor me aquece, desvendando assim o meu real local do meu curto-circuito. E nós já tínhamos achado esse capacitor com multímetro bipando dos dois lados. Então todos os capacitores que estavam na mesma malha que ele, todos os componentes que estavam em paralelo ou em série, estavam bipando com terra, porque provavelmente esse capacitor é o causador do nosso curto-circuito. Faremos o teste então do seguinte: vamos certificar que esse capacitor realmente encontra-se na malha VPH-PWR novamente. Aumentando aqui o meu esquema elétrico. Vamos no layout. Capacitor C2108. Copiei. Vamos no esquema. Ctrl V. Capacitor 2108, aqui está capacitor 2108, o nó e a malha VPH-PWR. Então estávamos certo que o curto estava na minha malha VPH-PWR e na saída da minha FPMIC, e não precisamente na minha PMIC, como o outro técnico havia constatado. O outro técnico me pediu para substituir a PMIC. Se eu sigo a substituição da PMIC,
sem fazer a minha análise, ia levantar PMIC ao lado de processador, aquecer a minha board, tirar PMIC de placa sucata, fazer rebale e voltar com a PMIC para o lugar, para na hora que finalizar o serviço, o curto-circuito voltar à placa novamente, o consumo de 300 mA voltar à placa novamente lá no conector de bateria. Então essa foi uma análise completa de curto-circuito. Iremos remover então esse capacitor de nossa placa e verificar se vamos possuir o consumo de 300 mA lá na minha malha no conector de bateria e verificar se a minha malha VPH-PWR vai ser sanada o curto-circuito. Beleza? Então vamos primeiramente aí, ó, tirar esse breu aqui da placa. De um lado. Vamos tirar aqui, ó, o estanho que eu coloquei para injetar a tensão na bobina. Vamos tirar aqui, ó, o breu de cima da PMIC. Já veio aqui para a loja com a PMIC condenada, pedindo a substituição, e com a análise nós já vimos que provavelmente o defeito não é PMIC. Viramos a nossa placa, um pouco de fluxo nesse capacitor. Vamos removê-lo aqui no ferro de solda mesmo. Ok. Queria fazer o teste desse capacitor para vocês, mas ele já sumiu aqui na bancada, é muito pequeno. Beleza. Removemos o capacitor que provavelmente estava em curto. Agora qual que é o nosso primeiro teste? Verificar se a malha VPH-PWR, que sai dessa bobina, que sai da PMIC e passa por essa bobina, se ainda está em curto. Se realmente o defeito era esse capacitor, todos os outros capacitores que estavam bipando nesse momento já pararam de bipar, pois o curto foi sanado, pois nós removemos o capacitor causador do curto-circuito nessa malha VPH-PWR. Colocamos o nosso multímetro em escala de continuidade e verificamos a bobina. Como vocês podem ver, já não mais me bipa dos dois lados, nem a bobina. O capacitor bipa apenas de um lado, certificando que ele está em paralelo. O outro capacitor também bipa apenas de um lado, certificando que ele está em paralelo. Os outros componentes que estavam bipando lá do outro lado da placa já não bipam mais. Se eu injetar a tensão de 4 volts nessa bobina, eu já não tenho mais consumo da mesma forma que se eu injetar a tensão aqui no meu conector de bateria, também já não posso mais me ter consumo. O valor tem que ser aproximado a zero. Então vamos soldar aqui novamente. Vamos alimentar a nossa placa através do test point. E verifiquem o consumo da minha fonte. 0 mA. Não me consumiu nada. Ou seja, removemos um capacitor em curto na malha VPH-PWR que estava refletindo no alto consumo lá no meu conector de bateria que está antes da minha PMIC de 400 mA. Já não temos mais esse consumo. Já não temos mais curto na minha VPH-PWR.
E provavelmente, ao pressionar a minha chave power, nós já temos então o aparelho startando. Vamos segurar aqui a power. 60, 100, 105, 113. E aí está. Soltei a chave power e meu aparelho se permaneceu ligado. Ou seja, com uma explicação aí não tão rápida, mas muito completa, fizemos uma análise completa de um aparelho com aparentemente fuga de corrente elétrica, de um aparelho que foi condenado aí por sua PMIC principal estar em curto, e nós fizemos uma análise da forma correta e precisa e identificamos que realmente o curto-circuito não estava na nossa PMIC. Tanto é que aí está aparelho funcionando por causa de um pequeno capacitor que provavelmente serve de acoplamento lá para o meu sensor de presença, pela localidade que ele está. Agora nosso dever é procurar uma placa sucata, remover um capacitor do mesmo valor que ele e voltar para o lugar para a placa não ficar sem filtro nessa malha. Porque como vocês viram, esse capacitor se queimou, evitando que algum circuito integrado se danificasse. Então ele já fez o seu papel, nós temos que fazer a substituição do mesmo. Pois se acontecer a mesma coisa, o mesmo pico de tensão, nós vamos queimar o circuito integrado por não termos mais filtro nessa malha. Então aí está uma análise completa para vocês. Curto-circuito, utilizamos aí várias técnicas de análise. Espero que tenha gostado do vídeo. Obrigado a todos por assistirem até o final. Tenham uma ótima semana e uma boa tarde. Até mais!